Pessoal, então boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa aula de terça-feira. É, peço desculpas aí a gente não conseguir ter entrado ontem, né? Mas daí foi na rede geral, várias turmas aí não conseguiram ter aulas, né? Outras faculdades que usam Teams, né? Então foi uma pane geral aí do sistema, mas Ok, mas já resolveu. estão colocando esse fundo aqui atrás. E vocês? Então vamos lá, pessoal. Queria saber se tá tudo bem com vocês, né? Tem pouca gente ainda aqui, né? Se vocês estão conseguindo realizar aí as tarefas propostas, né? Então dê um tempo hábil aí, bem extenso para vocês conseguirem desenvolver aí, principalmente a parte dos reconhecimentos dos riscos, né? Que é o que mais dá trabalho, né? Então eu tenho recebido bastante e-mail e tentado dar os feedbacks aí, o que pode ser melhorado. É, eu não sei se vocês viram, né, que eu gravei um vídeo aí, né, uma aula ontem e postei, né, e falando o passo a passo lá de montar essa parte do reconhecimento de riscos, né. O áudio ficou bem ruim, né, acho que deu uma melhorada hoje, né, eu tava captando o áudio pela webcam e não pelo microfone, né, mas acho que hoje já consegui resolver. E aí, se vocês quiserem também eu mando lá aquele formato que eu fiz ontem, né, isso daí pode ajudar aí quem está tendo dificuldade. Um dos recados aí, né? Eu falei para vocês que a gente teria uma reunião na sexta-feira, né, e aí a gente teve, mas para TST por enquanto não tem ainda alguma novidade. Né? Ainda bem que a Neide não tá aqui. Então, até abrir o e-mail, né? Então, o que eles informaram lá? Que a escola ela vai funcionar parcialmente, né? Somente no período da manhã, né? Então, só algumas turmas do período da manhã. Então, a escola tem que é, trabalhar aí com 30% da sua capacidade, né, 30% aí dos funcionários. Então ela decidiu aí só por enquanto nessa primeira fase, né? Então a gente vai trabalhar por fase, né? Então a gente está acho que na fase amarela aí. E aí o Senac vai só trabalhar de manhã, né? Com a turma de enfermagem, de fotografia, cuidador de idoso e de técnica informática, né, que são cursos aí que dependem das aulas 100% em laboratório, 100% prática, né? E aí só alguns professores, né, foram escalonados, né? Então ninguém de TST foi levantado aí para realizar essa questão. Então no Senac, no Jardim Primavera, nenhuma aula vai voltar, né? Só alguns funcionários vão lá para manter a limpeza, a organização lá da escola. E aí por enquanto no Senac Largo 13, TST ainda não está nessa primeira fase, né, que vai ser uma fase de teste, que vão ver aí como vai funcionar, que vai começar a partir do dia 7 ao dia 20, né? Então essas quatro turmas vão estar trabalhando nesse formato aí, não tendo aula todos os dias, né? Então acho que vai ser um dia sim, um dia não. E aí uma hora vai chegar a nossa vez. Ou não. Então mandaram né, esse PowerPoint aqui, na etapa 1. Então, na etapa 1, só 35% dos alunos. Na etapa 2, 70%, até chegar na etapa 3, que vai ser 100% dos alunos matriculados. Né? Então, a gente tem que passar por essas etapas aí de acordo com o decreto estadual. Né? Então, aqui está falando qual vai ser dessa primeira etapa. Né? Então, cautela máxima, aprendendo com o processo. Lá nesse primeiro momento
tá proibido, vai tá proibido comer dentro da escola, né? Então, tanto os funcionários quanto os alunos quiserem comer alguma coisa, tem que ir para fora da escola, não pode nem ficar no pátio, né? Não pode fazer reunião. E aí vai ser um dia sim, um dia não aí em atividades síncronas. E aí o docente, né, ele vai ter um duplo trabalho, né, porque tem alguns alunos que são do grupo de risco, né, que não podem ir até a unidade, aí ele vai ter que também transmitir as aulas, né. E aí só nesse funcionamento de segunda a sexta, só no período da manhã. E aí as entradas das turmas também e saídas, né, vão ser em horários diferentes, né. Então tá tendo todo um cuidado aí, todo um estudo para fazer esse retorno. E aí uma hora vai chegar a TST. Quando ainda não sei. Então uso obrigatório de máscara, IPI dos professores, ar-condicionado ligado, né? Então é isso que eles passaram, né? Pra gente TST não teve aí muita informação útil pra gente trabalhar, né? Então voltando aí ao nosso documento, né? Ao C6 ela já vai terminar semana que vem, né? Então a gente tem aí praticamente 2 semanas para encerrar aí o PPRA, né? O de vocês. Mas boa parte aí dos alunos que estão, né, se esforçando aí, estão no caminho, estão desenvolvendo, né? E aí a gente parou na etapa 11, né, de análise dos riscos ocupacionais por GHE, né? Então, para quem não viu o vídeo de ontem, né, da aula que eu gravei e postei, né, que o som ficou meio ruim de escutar, né? Eu mostrei esse exemplo aqui do que vocês devem fazer, né, nessa etapa. Então, nessa etapa, primeiro, você tem que descrever os GHEs, né, de forma resumida, né? Então, Uou! Ah, eu vi. Então, para mim aqui o comprovante. então, eu pedi aqui a primeira etapa aqui dessa análise dos riscos, né, desse item 11, é você colocar os GHEs. Então, coloquei o GHE A, B, C, né, de acordo com, 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 com os setores da empresa, né, e exposição de risco, né. Então, eu, eu abri aqui o tour virtual aqui da empresa fictícia, né, como exemplo, do centro de reciclagem. Então, aqui nesse centro de reciclagem, né, a gente tem o setor aqui de logística, né, o setor aqui do armazém. A gente tem o setor operacional, né, o pessoal trabalhando aqui nas máquinas. E aqui também numa outra sala tem um pessoal do administrativo, né. Então, o pessoal que está dentro dessa sala aqui, eu posso criar um GHI para todos eles, né? Então eles estão expostos aí ao mesmo grupo de risco. Já o pessoal do estoque é uma situação diferenciada, né? Então estão distantes da máquina, não está exposto ao ruído da máquina, estão expostos a outros tipos de riscos aqui fora. E assim também o pessoal do RH que está numa sala ventilada, né? Com ar-condicionado, fechada, fora dos riscos que esses trabalhadores têm aqui fora, né? Então a partir disso eu dividi em 4 GHEs, né? E aí cada um com diferentes funções. Professor, minha empresa é pequena, só estou avaliando um setor pequeno e só deu para fazer um GHE. Não tem problema, tá tudo bem, né? E aí a próxima etapa, né, que vocês têm que fazer é pegar, né, primeiro o GHEA, né, o que tiver na sequência aqui, e aí fazer o destrinchamento aí da análise do risco, né? Então você vai identificar o GHE, né, GHEA, as funções, o período de trabalho, o local,
uma descrição aí rápida do as funções que faz cada função aí dentro desse GHE, né? Então você pode pôr uma imagem para ilustrar, né? Lembrando que é um documento que às vezes a pessoa não tem um conhecimento da área, né? E precisa saber, né? E aí a partir disso eu monto essa tabelinha que eu mandei para vocês da avaliação qualitativa, né? Então eu vou colocar aqui o cargo e função, o número de expostos, e aí eu fui analisando lá o GHEA primeiro lá, que é o pessoal aqui dessa estação de trabalho. Então a gente pode identificar aqui o ruído, lá nessa tabelinha eu identifiquei o risco, né? O risco físico, ruído. A fonte geradora é a máquina de reciclagem em operação. O meio de propagação, né? O ruído é uma forma de energia pelo ar. Os trabalhadores ficam aqui o dia inteiro, né? Realizando essas tarefas, né? Então a exposição é permanente. E um possível dano à saúde, né? Isso aqui pode ser bem resumido, que você vai falar mais depois, é a perda auditiva. A medida de controle existentes, sim, né? Dá para ver que o pessoal tá usando o protetor aqui tipo concho. Aí depois eu vou para o outro agente nessa mesma GHE, para o calor, e aí qual é a fonte, né? Então, também uma coisa que o pessoal está meio confuso é a fonte geradora. Você tem que identificar um ponto fixo que está saindo aquele risco, né? O risco não pode ficar assim, o risco do setor, né? Não, porque aí como é que você vai propor as medidas de controle, né? Você tem que identificar ali uma possível fonte, né? Então, por exemplo, calor, aqui tá na descrição que a máquina faz uma limpeza quente, né? Então aqui fica mais quente, tem uma emissão de energia de calor diferente das outras estações de trabalho, né? Então você tem que identificar aqui no seu layout aí a possível fonte do risco, né? Então, se eu colocar aqui o ruído, não está vindo da janela, não está vindo da porta, não está vindo da máquina aqui em operação. E aí eu vou montando, ergonômico, o pessoal está tudo em pé, né, na operação das máquinas, a trajetória não tem, né, portanto, o ergonômico às vezes também um de acidente não precisa colocar aqui a trajetória, né, só o biológico, o físico e o químico, né. E aí eu colocando se há medidas de controle existentes, né. Se já há, né, isso não quer dizer que não precise melhorar alguma coisa ali, né, então tomar cuidado com isso. Professor, na minha já tem a avaliação ambiental, o pessoal foi lá e mediu o calor, mediu o ruído, né? Então você, abaixo dessa tabela, você coloca aí essas avaliações, né? Então, qual foi o nível de ruído, qual foi a metodologia, qual foi o instrumento utilizado. Se não tiver, tudo bem, para o nosso trabalho aqui só, essa tabelinha aqui da reconhecimento dos riscos já está ok, né? Acabou? Preencher essa tabela? Ainda não. Depois você vai ter que colocar os possíveis efeitos à saúde, né, de cada agente aqui, né? Então você colocou aqui o, o agente físico, ruído, né? Quais os possíveis danos ao ruído? E aí você vai descrever aqui. Depois eu coloquei calor. Então o calor, né, depois eu identifiquei o risco ergonômico, eu coloco os possíveis riscos ergonômicos, né? Então, professor, eu não sei o que aquele agente causa, né? Então, eu mandei para vocês, né, dentro desse modelo, uma listagem dos possíveis efeitos à saúde de vários agentes, né? Do calor, do ruído, né? De vários agentes químicos, né? Então, isso daí pode ajudar a vocês escreverem essa parte. Certo? Tem alguém aí? Tem alguma voz do além aí? Só tô ouvindo o Godines assobiar no fundo da sala. Professor, tem uma correção lá que você fez no meu, que eu tenho uma dúvida. A maioria dos meus setores da empresa ela é tudo administrativo, né? O máximo que tem que seria o carro que trabalha na pista, seria os carros. Sei. Você pode identificar, principalmente ergonômico, né? Mas às vezes, né, o setor é um setor seguro, né? Então não tem tantos
administrativo a gente consegue levantar alguns riscos econômicos. Beleza? Mas não tem problema, se não tiver calor, não tiver é, outros agentes, né? Só tiver ergonômico, pode listar lá também. É Que o importante ter senhor pelo comentou lá menos no um, meu. né? É importante ter pelo menos um, né? A gente sempre consegue encontrar alguma coisa ali na qual o trabalhador tá exposto. Beleza, então. Beleza? Vou ver lá o da pista lá. Beleza. Beleza. Mas E Então, aí daquele no depois eu caso dou pode uma... deixar. pode deixar. Beleza. Depois eu dou uma mexida lá, viu, professor? Depois eu te mando pra você dar uma olhada sobre essas ideias aí que você tá passando do GHI. Vou dar mais uma organizada lá, pra ficar mais legal e mais bonito o documento. Beleza. Então, dito isso, né? Eu relacionado aos efeitos da saúde de cada agente que eu levantei aqui, né? Eu vou listar as medidas de controle que já existem, né? Então, tem alguns aqui que você vai colocar sim, e aí você tem que falar o que já existe, né? Então, por ruído, a gente viu que o pessoal usa abafador, né? Então, você coloca o tipo, o modelo, pode colocar aí a tabelinha de atenuação dele, né? Então, no caso desse daqui, ele vai atenuar 18 decibéis aí da exposição do ruído. O pessoal que mexe lá nas cápsulas, eles estão com essa luva de PVC aqui para protege, né, contra o agente biológico um pouco, algum agente químico da limpeza, né? Eles também utilizam aí o avental também então eles estão fazendo a limpeza ali das cápsulas, deve ter contato com material orgânico, né, com água talvez, né? Então eles usam aí, você tem que listar aí o tipo do modelo, o seu CA também é importante colocar, né? E aí por fim a sua análise técnica, né? Então nessa parte aqui você tem que mostrar todo o seu embasamento técnico aí profissional do que a empresa pode fazer, né? Então o PPRA ele serve para isso, né? Para você identificar os riscos e aí propor quais melhorias devem ser feitas, né? Para minimizar as consequências desse risco. Então de praxe, se o pessoal Então, se o pessoal trabalha com EPI, então você deve colocar aí que com uma recomendação, um treinamento constante, supervisão dos procedimentos de trabalho, do uso sistemático adequado dos EPIs fornecido pela empresa, né? No caso do risco ergonômico, né, a gente viu lá que o pessoal trabalha todo em pé, né? Então você pode colocar uma recomendação aí de um assento, né, para eles oscilar da posição em pé em sentado, né, para não prejudicar tanto aí a fadiga musculoesquelética, né, melhorar a ergonomia. A gente identificou que tem o risco do calor, né, então dá uma atenção à ventilação constante, a hidratação dos trabalhadores aí para amenizar os riscos do agente, né. Então, tudo que você ver aí que pode melhorar essa situação dos riscos, né, não significamente que a empresa vai fazer, né, mas você deve colocar aí o que ela poderia fazer para melhorar. Se ela vai colocar em prática isso ou não, né, aí são outros 500, né, mas a sua visão como técnico é essa, né, você propor aí as melhorias, as recomendações de acordo com os riscos, né. E aí caso, né, por exemplo, a gente avaliou que existe o risco do ruído, que existe o risco do calor, né, com uma proposta de monitoramento, né, você pode recomendar que se faça a avaliação ambiental, né, que se faça os levantamentos aí de higiene ocupacional com os instrumentos para monitorar esses riscos, né, e aí você ter uma real visão aí da situação de trabalho. Então, isso aqui você pode ir pensar longe aí do que pode ser feito aí de acordo com cada situação de trabalho. Então, nessa etapa de reconhecimento de risco, é isso que deve ser feito, né? Então, o que eu falei até agora foi de um GHE, né? Então, a gente fez para o primeiro GHE.
Depois a gente vai para o outro GHE, né? Então aqui é uma outra situação de risco diferente, né? E aí você vai fazer tudo de novo, né? Vai colocar a, é, a definição do GHE, né? Quantos estão expostos nesse grupo homogêneo, qual é o turno de trabalho, as horas, o que cada função faz dentro desse GHE. E aí você vai montar uma outra tabela analisando essa outra situação de risco, né? Então, o pessoal de estoque aí tem bastante risco ergonômico, né? Por movimentar peças, movimentar caixas, né? Aqui a gente tem operador de empilhadeira, né? Então tem outros riscos aí de vibração, né? Por exemplo. Então, cada GHE tem que ser avaliado, né? Distintamente. Aí você vai montar de novo essa tabelinha, vai colocar os possíveis efeitos novamente, aí para cada gente se levantar, o que existe de EPI, e aí quais são as suas medidas aí de controle para essa nova situação. Então, para cada GHE vai ter que ter uma tabelinha daquela, né, esse passo a passo aí de descrever o GHE, fazer a tabela de identificação de risco, os possíveis danos à saúde, eita, fugiu a palavra. O que tem aí de medida de controle e aí o que pode ser feito para melhorar essa situação. Então, para quem tinha dúvida aí, acredito que está bem mais claro agora, né? Então não é difícil, é só você pegar, né, e fazer um estudo aí das estações de trabalho. Certo? Ô, Wander, Sim. como eu trabalho lá, tem várias funções, eu posso escolher um setor e fazer esse GHE? Sim, é o que é mais recomendável. Essa empresa tem muitos setores diferentes, né? Pega só um GHE ou dois para fazer aí o PPRA, né? Para ficar mais prático. Certo. Boa noite, professor. Boa noite, Rogério. Você viu lá no meu trabalho que tinha o GHE, tá correto o que eu fiz? Tá. Mas tem que, como eu falei, ela tem que melhorar a estruturação dele, né? Ele tá nesse formato aqui nessa sequência aí de montagem aí do programa. Ok, obrigado. Então, esse é o item aí que tá faltando aí, que eu falei, porque vocês devem aí colocar mais energia, né? Daí, para quem já conseguiu realizar essa etapa, né? A gente tem o item 12, né? Então, o item 12 vai falar o que a gente já falou mais ou menos, que é a relação do EPI, né? Então, para cada GHE, né, você vai identificar aí se existem já EPIs, né? E aí é necessário fazer esse levantamento aí dos EPIs, qual é o tipo, qual é o CA, né? Por função, né? Então, nessa etapa 12, né, na NR9 fala, né, que a seleção do EPI deve ser adequada tecnicamente à função, né, ao risco, deve existir um programa de treinamento aí em relação aos EPIs, né, com a orientação, as limitações do EPI. E aqui o item D fala caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores com a respectiva identificação dos EPIs utilizados para o risco ambiental, né? Então a norma diz, né, a NR9 pede que você faça essa relação aí das funções com os seus EPIs relacionados aí para cada trabalhador, né? Então a gente já falou disso daqui, né? Então é você fazer isso, né? Fazer uma matriz função EPI. Pode ser dessa forma, né? Que fica visivelmente, né, mais bonito aí, né, mais estruturado. Pode, né? Então você vai colocar aqui, listar todos os EPIs aqui em cima, né? Então daqui, nem sei direito como é que faz isso daqui no Excel, né? De você deixar na vertical a fonte, né? Mas depois eu vejo aí. E aí você colocar, né? Listar todos os EPIs e aí listar embaixo aqui as funções e linkar, né? Qual é o tipo de EPI, né? Por exemplo, tem enfermagem, tem que usar calçado de risco biológico, e aqui ele colocou uso eventual frequente, né? FE, né? Então, técnico de enfermagem deve usar o calçado biológico frequentemente, luva de látex cirúrgica eventualmente, máscara cirúrgica eventualmente, né? Jaleco frequentemente, óculos ampla visão eventualmente, né?
touca eventualmente, né? Então para cada função você deve aí listar os EPIs. Pode ser assim? Pode. Mas também pode ser simples aqui, você colocar a função ajudante geral e listar aí todos os EPIs que a pessoa deve utilizar aí em relação aos riscos, né? E que vão fazer parte aí do PPRA, né? Então, a gente identificou os riscos, né? E aí avaliou o ambiente de trabalho, posteriormente avaliou os EPIs que o cara usa, né? Então você consegue aqui já pegar, listar aí ajudante geral, colocar quais são os EPIs que ele usa, auxiliar de manutenção, colocar os EPIs que ele usa e colocar aí uma tabelinha aí de 2 colunas, não precisa ser essa matriz aqui toda estruturada, pode ser algo simples aqui, que nem está aqui, né? Você escrever a função e escrever o IPI que o cara deve usar, né? Então, deixa o passarinho voltar aqui. Então é isso que se deve fazer aí no nosso próximo item, no próximo item 12, né? E me mandarem. Então quem está nessa fase aqui do análise de risco tá em tempo ainda, né? Como eu falei, é trabalhoso, né? A gente tenta e erra, né? Não tem problema, né? Mas quem já passou disso daqui pode já ir fazer essa relação dos EPIs e aí nas próximas aulas a gente vai dando mais andamento nisso, né? Então, como falei, esse PPRA tem que estar pronto aí pelo menos até o final da semana que vem, que já vai estar próximo aí do encerramento da nossa C6. E aí a gente passa para o C7. E aí mais uma UC é vencida aí nessa luta do nosso curso. Beleza? Beleza. Professor, já está sendo lançadas as notas lá no portal do aluno lá, para a gente dar uma olhada ou não? Ainda não. Cada UC que vai terminar. Das UCs anteriores, sim, né? Da UC5 eu já lancei, da UC4. Agora, como essa UC tá em andamento ainda, só no final dela. Tá bom. Então é isso, pessoal. Então eu vou mandar esse modelo para vocês aí para tentar ajudar, né? Não necessariamente você tem que copiar isso daqui, né? Mas você não tem nem como copiar, né? Porque isso daqui foi feito na situação de trabalho lá da Nescafé. E aí você deve aplicar isso daqui e colocar dentro do seu PPRA de acordo com a sua atividade aí, com a sua empresa, né? Então isso que é o que eu tinha para passar para hoje, pessoal. Então você já tem mais uma tarefa, né, para executar. Não que eu esteja pedindo muita coisa, né, mas senão a gente não consegue terminar isso daquilo nunca, né, que é muitas etapas, né. Então tenho que ir cobrando aí, tentando avançar na medida do possível para a gente conseguir terminar esse documento aí com qualidade, né, e com aprendizado. Fechou? Beleza, professor. Beleza. E aí quem for executando vai mandando um e-mail aí que às vezes eu demoro, né? Mas eu respondo aí da medida do possível para auxiliar aí na montagem do documento. Wander, e quem é que tá com problema sexual ainda? Como que faz? Sexual? É, Está na sala errada. É outra turma, William. é outra turma, né? Tô por Não, no meu fora. caso lá, que nem eu falei com você, Wander. Vixe, Maria. Vocês falam depois, pô. Não, beleza. William, eu vou tentar te auxiliar lá na empresa, lá nos documentos que você mandou, e aí eu te retorno no e-mail lá. Tá bom. Tá bom, Wander, fico na espera. Beleza? Beleza. Então, posso ir jogar bola com o Kiko agora? Vai lá. Então tá bom, pessoal. Então eu vou encerrar aqui por hoje, né? Eu vou lançar isso daqui no YouTube, né? Eu vou mandar já no Teams aqui esse modelo aí pra quem tá com dificuldade, talvez poder auxiliar aí. Essa matriz aqui do Excel eu já mandei pra vocês, né? Então mandei no grupo, mandei no Teams. Quem não tiver eu posso mandar novamente, não tem problema, né?
E é isso. Boa noite a todos. E aí amanhã a gente conversa novamente. Ô, Van, só tinha uma outra conclusão. E no negócio do retorno da aula do dia 8? Como que vai ser? Vai ser retorno mesmo ou não vai ser? Eu falei aqui no começo, né? Só o TST não vai voltar ainda agora não. Só vai voltar. A escola só vai Tá. funcionar no período da manhã. E só técnico de enfermagem, fotografia, cuidador de idoso e técnica informática, né? Que são cursos aí que só consegue acontecer com laboratório, né? Com atividade prática todo dia. E a escola só vai só os cursos alguns cursos da manhã, né? Então a escola só vai funcionar até 12h30, depois fecha tudo de novo, né? Então vai ser essa a primeira fase de teste, né? Então vai ser 30% da escola, depois 70 até chegar uns 100% aí, que talvez seja a nossa vez, né? Então por enquanto TST sem muita novidade. Então esse 90% nosso aí é só ano que vem mesmo. Esquece. Isso daí eu não sei, né? O Dória falou que tá com Não, a uma vacina conclusão, aí. né? Mas tá bom. Valeu, Wander. Boa noite. Então tá Quem, bom, quem, pessoal. quem vai ter coragem de tomar vacina da China? A situação que tá pode vir até do. Cris, se tomar vacina Do da Paraguai. China, vão reabrir o Senac, a gente toma sem problema nenhum. Eu vou deixar rolar um ano essa vacina aí, depois eu tomo, viu? Certo. Depois de um ano a gente toma, que aí nós vai ver quantas pessoas morreu. Pior é 51, a gente toma. O pessoal toma coisa muito Toma pior aí na corote. rua. Toma corote e fica falando da vacina. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos. Por terça é só isso. Boa Amanhã noite. a gente continua. Boa noite, boa noite. Fala. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite.